Eu me tornei um Zombie Cap 184 conflito de fabricação. 2. Ashton estava esperando na entrada do mercado negro cerca de 1 hora antes do horário mencionado. Talvez ele estivesse ansioso para saber algumas respostas ou talvez não tivesse nada melhor para fazer. Seus olhos estavam examinando todos que entravam e saíam do lugar. No entanto, Ashton não estava sendo sutil sobre isso, e logo os mercenários empregados como guardas do mercado o cercaram. Informe o propósito da visita. Ashton voltou seu olhar para o homem à sua frente. Com 6,9, o homem de pele escura era muito difícil de ler. Ele dominava a arte de não permitir que sua expressão refletisse o que ele estava pensando. Seus cabelos pretos e brancos até a cintura estavam trançados em várias cordas, assim como sua barba terrivelmente longa. Apesar de não demonstrar nenhuma emoção, Ashton sabia que o homem teve seu quinhão de batalhas. A infinidade de cicatrizes no rosto do homem era prova disso. Mas o mais surpreendente foi a marca do escravo gravada em seu pescoço, significando que o homem na frente de Ashton já foi humano, assim como ele. Apenas esperando por um amigo, Ashton respondeu com indiferença. Eles devem estar aqui a qualquer momento agora. Esses seus olhos não parecem estar esperando por um amigo. O homem murmurou antes de colocar seu braço musculoso nos ombros de Ashton. Vou te perguntar pela última vez. O que você está fazendo aqui? 10 mercenários de nível 21 de nível 25. Foi inteligente para Ashton tentar derrubá-los? Claro que não. Os mercenários à sua frente não eram os únicos seguranças que o mercado tinha a oferecer. Ao longo de suas inúmeras visitas, ele viu mais de 100 mercenários patrulhando as ruas. Só se podia imaginar quantos deles estariam escondidos nas sombras. Se Ashton ainda decidisse lutar contra eles, ele não apenas levaria uma surra dos mercenários, mas também arruinaria para sempre seu relacionamento com os donos do mercado. Significado: adeus armas grátis e ESP. Eu não estou com medo de você. Nem um pouco. Ashton empurrou a mão do homem de seu ombro, mas eu não menti antes. Estou esperando por alguém que eu gostaria de considerar um amigo. Se você ainda quer causar um problema, então acho que seus empregadores não desejam continuar pacificamente fazendo seus negócios. As palavras de Ashton pegaram os soldados de surpresa. Normalmente, quando cercavam alguém e o ameaçavam dessa forma, quase mijavam nas calças e imploravam para fugir. Mas esse garoto os estava desafiando abertamente. Que tipo de substância o garoto estava fumando? No entanto, o olhar no rosto do homem permaneceu inalterado. Um garoto o desrespeitou, mas ele ficou em silêncio. Mas tudo isso mudou um momento depois. Você é como eu fui informado. O homem riu e deu um tapinha nos ombros de Ashton, um menino de cabelos brancos que não sabe a diferença entre bravura e estupidez. É? Não fique tão surpreso, Ashton Bismarck. Os proprietários estavam esperando sua presença, mas me disseram para confirmar sua identidade antes de deixá-lo entrar. Os donos? Espere, foram eles que... Aqui não. O homem parou Ashton em um tom abafado. Há muitos ouvidos aqui. Siga-me e você saberá o que quer. Ashton estava cético sobre isso, mas se os mercenários queriam que ele os seguisse, não havia muito que ele pudesse fazer. Além disso, Ashton imediatamente usou sentido de batimento cardíaco para verificar se o homem estava mentindo ou não, e não parecia que ele estava. Então ele os seguiu até a área restrita. Era a parte central do mercado e estava cercada por mais guardas do que qualquer outro lugar. Ninguém tinha permissão para chegar perto deste lugar, muito menos entrar no prédio. Uma vez lá dentro, uma pulseira foi colocada em seu pulso, semelhante ao que ele foi forçado a usar durante o vestibular. Isso restringiria Ashton de acessar seu inventário e, por padrão, suas armas. Não se preocupe, é um procedimento de rotina. E isso também. O homem tranquilizou Ashton antes de cobrir os olhos com uma venda. Também não era uma venda normal. Ele constantemente emitia luz de alta intensidade, o que significava que a visão sensível de Ashton estava praticamente acabada se ele tentasse abrir os olhos.
O homem ao lado dele agarrou seu cotovelo e o guiou para dentro. Isso é tudo, Ian. Você pode deixar o Sr. Bismarck aqui. Um momento depois, a venda foi retirada de seus olhos. Ashton abriu e fechou os olhos algumas vezes em rápida sucessão para ajustar sua visão. Desculpas pela recepção forçada. Uma dama em seu auge tem que ser cuidadosa, você sabe. Predadores por toda parte. Atacando os fracos. Esperando por uma chance de pegá-los desprevenidos. A senhora na frente dele declarou educadamente. Com 1,70 metros de altura, esta mulher de pele bronzeada tinha uma sensação misteriosa sobre ela. Só o jeito que ela falava, fez Ashton dar uma olhada melhor nela. No entanto, ao fazer isso, seu desconforto aumentou ainda mais quando ele a viu vestindo uma camisa branca quase desabotoada em cima de suas calças de látex pretas, que eram complementadas por suas botas até o joelho. Ashton pensou que Mary estava acostumada a se vestir de forma provocante, mas esta mulher levou isso a um outro nível. Mas ele não podia culpá-la por não abotoar a camisa. Se ela tentasse fazer isso, o tecido fino da camisa não seria capaz de conter sua futura personalidade por dentro. Eu não me importo que as pessoas olhem para as minhas duas belezas, mas você pode pelo menos tentar ser sutil sobre isso. A senhora balançou a cabeça, mas ao fazer isso, outra coisa também balançou violentamente. Minhas desculpas. Ashton rapidamente desviou o olhar de suas belezas e olhou para o rosto dela. Curiosamente, Ashton não tinha notado o tapa-olho que ela estava usando. Isso, junto com seu cabelo de fogo, fazia parecer que ela era uma espécie de pirata. Quanto aos seus níveis, ela era a pessoa mais forte presente na sala, pois estava no nível 30. O nível mais alto possível que alguém poderia atingir sem evoluir. Não quero soar rude, mas acho que temos alguns negócios a discutir. Ashton lembrou a senhora da razão pela qual ele estava lá. Se você tiver alguma informação sobre o diretor, então se você quer saber sobre alguém, é melhor perguntar primeiro, não acha? A senhora então se virou para um de seus guardas e acenou com a cabeça. Traga para dentro. Eu me tornei um Zombie-Wolf Cap 185 Conflito de Preparo. 3. Os olhos de Ashton se arregalaram quando ele viu que o diretor estava sendo levado para dentro da sala em uma cadeira de rodas. Ao contrário de como ele se lembrava dela, ela parecia extremamente frágil. Quase como se ela tivesse envelhecido 50 anos em poucas semanas. Inferno, ela mal conseguia manter a cabeça erguida sem nenhum apoio. Seu corpo inteiro estava coberto de cicatrizes e marcas de queimaduras. Sem mencionar alguns dedos faltando e pedaços de pele faltando em seu rosto. O pior de tudo era a máscara de oxigênio cobrindo seu rosto. Apenas com um olhar, Ashton percebeu que ela havia sido resgatada da beira da morte. Apesar de ter um relacionamento terrível com ela e saber o que ela havia feito, uma parte de Ashton não pôde deixar de sentir pena dela. Enquanto o resto dele queria rir da cara dela. Ela estava com os olhos fechados, então ela não podia ver que Ashton estava na frente dela. No entanto, no momento seguinte, o dono do mercado se agachou ao lado dela e sussurrou algo em seu ouvido. Ela abriu os olhos. Karma. A diretora murmurou em sua voz fraca enquanto tentava ao máximo sorrir. Dia isso. Tinha que acontecer antes que ela pudesse continuar com seu monólogo. Ela começou a tossir sangue. Sua condição não parecia nada boa. O que diabos aqueles bastardos poderiam ter feito com ela? Ele pensou enquanto o proprietário dava um pouco de água ao diretor. Ela deveria ser uma mulher forte. Possivelmente a fêmea mais forte do reino e ainda assim a reduziram a um estado tão lamentável. A mente de Ashton estava correndo como nunca antes. A princípio, ele pensou que ela poderia estar mentindo para ele, mas não era o caso. As feridas espalhadas por seu corpo eram prova disso. Tia, não se esforce. O proprietário aconselhou. Posso contar tudo a ele, se você quiser. O diretor assentiu com a cabeça e olhou para Ashton com os olhos cheios de lágrimas. Parecia que ela queria dizer mais alguma coisa, mas engasgou com o sangue novamente. Antes de ser levado embora. O que diabos aconteceu com ela? Ashton perguntou à senhora. Na condição dela,
Não é melhor se você colocá-la em um hospital ou em algum lugar semelhante? O tratamento que ela está recebendo aqui é o melhor do que naqueles lugares. A mulher suspirou pesadamente. Então há ameaça de ela ser morta. Considerando tudo isso, é melhor ela ficar aqui. A propósito, desculpe pela apresentação tardia, sou Calista Vonderheide, proprietária do sul chamado Mercado Negro e sobrinha adotiva da tia Bianca. Adotivo, você diz? Ashton sorriu. Eu também me apresentaria, mas presumo que você já saiba sobre mim. Após um momento de silêncio constrangedor entre os dois, Calista quebrou o silêncio. Sei que você tem muitas perguntas que gostaria de fazer à minha tia, mas receio que terá de esperar até que ela melhore um pouco. Não quero submetê-la a um estresse desnecessário no momento, dado seu estado frágil. Mas eu tenho algumas informações nas quais seu benfeitor estaria interessado. Você quer dizer o rei? Ashton perguntou a ela. Ao que Calista assentiu, eu pensei. Tanto faz, vá em frente. As coisas que Ashton ouviu depois foram bastante divertidas. Calista estava contando tudo da perspectiva do diretor quando o enigma a capturou. Embora, durante a história, houvesse algumas coisas que não faziam sentido, Ashton permitiu que Calista contasse tudo o que precisava, antes de interrompê-la com as perguntas. Como você resgatou o diretor em primeiro lugar? Eu pensei que você disse que ninguém estava ciente de seu paradeiro. Nós não. Ela nos encontrou. Camila respondeu com confiança. Ela escapou no dia em que os membros foram levados sob custódia pelo rei. Ela estava lá, presa em uma sala escondida onde eles a torturaram para obter informações cruciais sobre qualquer pessoa e qualquer coisa que pudessem encontrar. Especialmente você. Ela continuou. Por alguma razão, os membros foram inflexíveis sobre matar você para que o plano deles pudesse prosseguir para a próxima fase. Ashton concordou com a cabeça. Depois de ver como Mickey perdeu a cabeça durante o julgamento, ele sabia por que o enigma o queria morto desesperadamente. Eles o queriam morto porque sabiam que ele poderia matá-los facilmente. Mas Ashton suspeitava que a ideia deles de matá-los era muito diferente da ideia dele. A julgar pelo quão histérico Mickey ficou durante os últimos momentos do julgamento, ele não via Ashton como uma simples máquina de matar, mas como uma arma de destruição em massa. Que poderia acabar com cidades inteiras de não-reinos. Por mais absurda que a ideia soasse. Vamos nos concentrar no problema em questão por enquanto. Ashton balançou a cabeça e continuou com a conversa. Na próxima fase você quer dizer derrubar o rei? De fato. O enigma estava em conluio com os governantes de Vania há muito tempo. Pelo menos é o que tia Bianca pôde deduzir das conversas entrecortadas que ela ouviu. Ela continuou, eles planejam causar um conflito então sob o pretexto de ajudar Licania. Eles trairiam o rei, se livrariam dele e então assinariam um tratado com Vania para aproveitar toda e qualquer violência um contra o outro. Conflito. O que eles poderiam fazer para instigar dois reinos à guerra? Levaria muito menos do que você pensa para uma guerra estourar. Apesar de ter relações pacíficas entre os reinos, os lobisomens e os vampiros sempre estiveram em desacordo e sempre estarão. O olhar no rosto de Calista ficou sério antes de falar mais. Não seria errado eu dizer que o equilíbrio de poder entre as nações tem sido bastante delicado. Mesmo o menor empurrão de qualquer lado pode mudar tudo. Para melhor ou para pior. Você ainda não respondeu à minha pergunta. Ashton estava ficando um pouco agitado. Como eles vão causar esse desequilíbrio que você está falando? Esse é o problema. Não sabemos o que eles estão planejando fazer. Meus mercenários são ótimos quando se trata de enfrentar meus inimigos de frente, mas eles não são muito úteis quando se trata de espionagem. Deixe-me adivinhar. Você quer que eu conte tudo isso a Sua Alteza para que ele possa investigar as coisas de sua parte? É isso? Calista assentiu com um sorriso charmoso, mas enigmático. Você entende rápido. Mas por que você está me contando tudo isso quando você poderia ter informado tudo isso a ele sozinha, não é? Amy Ashton estava levando as coisas com cautela. Ele não podia se dar ao luxo de tomar uma decisão precipitada, especialmente quando se tratava de Jonathan.
Ninguém nunca sabia quando aquele psicopata decidiria matar alguém no café da manhã. Simplesmente porque ele confiaria em suas palavras mais do que qualquer um de nós. Calista respondeu com um sorriso enquanto dava a Ashton uma visão sem censura do vale de amor formado por seu peito. Se você confiasse, eu recompensaria generosamente. Não, obrigado. Não estou interessado em mulheres mais velhas. Ashton zombou, mas vou informar a Sua Alteza sobre o que você me disse. O que ele fará com essa informação é algo que ele mesmo decidirá. Eu me tornei um Zombie Wolf Cap 186 banho de sangue. Num piscar de olhos, um mês se passou. As coisas estavam praticamente normais na academia. Se alguém pudesse ignorar as patrulhas de rotina que Ashton tornou obrigatórias e a falta de alunos. No momento em que Ashton terminou de investigar a situação, cerca de 1/3 dos alunos da academia estavam na prisão ou em algum tipo de confinamento. Quanto aos que escaparam da academia antes de Ashton fazer sua jogada, especialmente Nick e Grunta, estavam escondidos. Os cavaleiros de sua equipe queriam investigar e levar Nick e o resto deles à justiça também. Mas Jonathan considerou desnecessário e chamou os cavaleiros de volta. Afinal, ele precisava deles para começar a se preparar para a guerra, caso os vampiros acabassem travando uma guerra contra eles. Nesse ínterim, Jonathan fez com que seus assassinos secretos fizessem o trabalho de espionagem em uma tentativa de descobrir como os idiotas vanianos tentariam virar os vampiros contra a Licania. A informação que Ashton entregou a Jonathan permaneceu um segredo entre eles e alguns outros. Depois da merda que seu ministro mais confiável fez, Jonathan não confiava em ninguém. Portanto, mesmo aqueles ativamente engajados no treinamento não sabiam que estavam treinando para lutar contra vampiros e não contra um bando de criaturas noturnas do pântano. No momento, Ashton e Jonathan estavam testemunhando um desses exercícios. Os soldados estavam cheios de energia, ninguém poderia imaginar que eles já estavam assim há mais de 12 horas. Mesmo depois de lutarem entre si por tanto tempo, nenhuma única gota de suor era visível em nenhuma de suas cabeças. A resistência deles não era motivo de riso e Ashton finalmente entendeu por que os cavaleiros reais eram o triunfo de Jonathan. Seus soldados são excepcionais, Alteza. Ashton murmurou baixinho, sem tirar os olhos do campo de batalha artificial. Isso eles são. Jonathan respondeu distraidamente, mas se o suzerano fizer seu movimento sobre nós, receio que nenhum deles sobreviverá. Além disso, qualquer aliança que tivermos com os reinos menores governados por vampiros seria nula, de modo que é um pouco enervante. Suponho que seus espiões confirmaram a notícia que lhe dei no mês passado. Jonathan assentiu, mas permaneceu em silêncio. Os guardiões confirmaram o que Ashton o notificou. O reino de Vanian fez várias compras em massa de armas e coisas importantes, como sangue, etc., o que era peculiar. Ficou claro como o dia que Vania está se preparando para algo assim há algum tempo. Visto que Deus sabe quanto tempo os Tricanos tiveram para se preparar para a invasão. Além disso, o fato de os vampiros serem naturalmente mais fortes que os lobisomens não os ajudava em nada. Com todo o respeito, Sua Alteza, você poderia ter pedido ajuda ao resto dos impérios dos lobisomens. Ashton apontou para a única coisa que veio à sua mente. Mesmo que eles possam estar em desacordo conosco se Licania cair, o resto deles também cairá. Não posso dar a eles a prova explícita do que Vania está planejando. Ou então as vidas de meus espiões estariam em perigo. Eu tentei convencê-los com qualquer outra prova que pudesse dar a eles. Cada um deles. Mas aqueles bastardos não se importavam. Jonathan bateu com o punho no corrimão antes de continuar. Pelo que sei sobre eles, eles provavelmente nos deixarão lutar contra a Vania e depois derrubar quem vencer a guerra quando estivermos mais fracos. Já que eles não podem nos levar derrubados sem um motivo adequado, nossa derrota lhes dará o motivo que procuram e transformará a Licania em uma de suas colônias. Ashton permaneceu quieto. Se eles soubessem o que diabos aqueles vampiros estavam planejando, eles poderiam tê-los exposto ou acabar com seus planos astutos. No entanto, eles não o fizeram e foi isso que os colocou sob tanta pressão desnecessária.
De uma perspectiva geral, uma guerra parecia improvável. Mas todas as evidências apontavam para o contrário. Já chega disso. E a academia? Michele falou muito bem de você, especialmente a maneira como você lidou com tudo. Seria mentira se eu dissesse que estou impressionado. Jonathan deu um tapinha nas costas de Ashton. Michele nunca fala bem, muito menos elogia alguém, especialmente alguém que já foi humano. Normalmente Ashton ficaria irritado quando alguém o lembrasse de seu passado. Não porque ele tivesse vergonha disso, na verdade, ele estava muito orgulhoso de ter sido um humano inútil. Mas se lembrado de que ele era humano, lembrou-o de seus pais. O que o irritou. No entanto, surpreendentemente, desta vez ele não se sentiu assim. O que era um pouco preocupante. Aquela raiva era a força motriz por trás de sua vingança. Se ele o perdesse, também perderia o único propósito de sua vida. Está tudo bem. Os alunos devem fazer sua primeira viagem de subjugação enquanto falamos. Ashton respondeu com sinceridade. Eu pensei que você tinha dito que não havia alunos suficientes para uma viagem. E eu mantenho isso. Não havia estudantes lobisomens suficientes para fazer a viagem sozinhos. Ashton sorriu, mas adicionando os vampiros da escola irmã, eles devem ser mais do que suficientes. Você acha que é uma decisão sábia enviar duas espécies que são conhecidas por sua sede de sangue em uma viagem juntos? Jonathan estava um pouco preocupado, mas decidiu ouvir o que Ashton tinha a dizer antes de julgá-lo. Não é como se eles estivessem sozinhos. Os lobisomens os superam em 3-1. Sem mencionar que minha equipe, assim como os professores, estão com eles. Então não há nada para se preocupar. Além disso, se houver alguma coisa, isso pode ser uma maneira de mostrar ao suzerano ou a quem quer que seja que queremos a paz com eles. Não uma guerra. Jonathan balançou a cabeça. A cabeça de Ashton estava no lugar certo, assim como seu raciocínio. Mas se algo desse errado dentro da masmorra, então a situação poderia funcionar como o catalisador para desencadear a guerra. Ele não perdeu tempo em transmitir seus pensamentos a Ashton. Isso é o que eu estou esperando. Ashton sorriu como um bastardo enlouquecido. Eu não queria admitir isso. Isca perfeita. No momento em que eles saírem das sombras, eu irei caçá-los. Eu me tornei um Zombie-Wolf Cap 187 banho de sangue. 2. Não fique tão cheio de si. Jonathan advertiu Ashton. A confiança é boa, mas o excesso de confiança pode derrubá-lo em um mero momento. Estou falando de um lugar de experiência. Ashton sorriu e acenou com a cabeça. Às vezes ele esquece que ninguém sabe que ele é um Tribrid. Se o fizessem, saberiam porque ele confiava em suas habilidades. De certa forma, era bom que todos o subestimassem. A maioria de seus inimigos consideraria Ashton um alvo fácil e o atacaria, apenas para falhar e se tornar seu almoço. Na verdade, ele esperava que algo assim acontecesse. Mas, por enquanto, ele ficaria nas sombras, dando a seus alvos tempo suficiente para armar uma armadilha. Vou me despedir agora. Ashton prosseguiu em direção à saída. Se eu for bem-sucedido, talvez você não precise colocar seus soldados em ação. Boa sorte, meu jovem. Boa sorte. Jonathan despachou Ashton com um aceno de cabeça. Algumas horas depois, o sol havia desaparecido, depois de clarear o céu de vermelho. Os lobisomens estavam prontos para partir para a questão da subjugação. Havia cerca de 20 deles, excluindo os professores e os companheiros de equipe de Ashton. Como seus números não eram suficientes, um punhado de outros alunos de baixo escalão que queriam experimentar a caça se juntaram a eles. E agora eles estavam esperando os vampiros aparecerem. Já que os vampiros estavam incluídos na subjugação, era óbvio que a caçada teria que ocorrer durante a noite. No entanto, não muitos lobisomens ficaram satisfeitos em arruinar seu horário de sono por causa deles. Francamente, nenhum deles queria trabalhar com vampiros. Mas dada a situação, eles estavam sendo forçados a fazê-lo. Eles estão aqui, Virgil murmurou assim que sentiu o cheiro ofensivo dos vampiros. O cheiro de vampiros era naturalmente repulsivo para lobisomens e vice-versa.
Francamente, ninguém sabia o que se passava na cabeça de Ashton quando ele propôs ideia, propondo que trabalhassem juntos como se precisassem se conhecer. Algo estava prestes a acontecer se os lobisomens e vampiros ficassem juntos por longos períodos de tempo. Era simplesmente da natureza deles arrancar o coração um do outro no momento em que se aproximavam. Talvez Ashton quisesse que eles aprendessem e controlassem esse desejo. Era possível que esse fosse seu objetivo. Meu nome é Virgil, eu estarei conduzindo os filhotes. Espero que possamos nos dar bem com esta provação. Virgil se apresentou estendendo a mão enquanto tentava desesperadamente não cobrir o nariz com a outra. A senhora à sua frente olhou para ele por um tempo inapropriado antes de se apresentar também. Eu vou Condessa Camila, a diretora da Academia Vampírica de Magia e Guerra. Camila envolveu os dedos em torno da mão de Virgil enquanto a acariciava sedutoramente. Estou ansiosa para trabalhar em você, quero dizer, trabalhar com você. Bem, em sua defesa, o que quer que ela fizesse poderia ser considerado sedutor. E julgando por sua escolha de armadura de lingerie, era evidente que ela estava lá para fazer mais do que apenas orientar seus alunos. Sua armadura estava cheia de aberturas desnecessárias, dando aos espectadores uma visão clara de sua pele acinzentada, enquanto cobria apenas as partes do corpo que era absolutamente necessário. Na verdade, tudo o que ela estava cobrindo poderia ser facilmente visto com a ajuda de alguma imaginação criativa. Suas pernas longas e esguias foram cobertas com a ajuda de botas pretas de cano alto. Quanto ao decote, era uma coisa bastante questionável para usar perto de crianças, pois se estendia até a área do umbigo, onde se tornava um minúsculo pedaço de pano que cobria sua virilha. Para completar, a armadura era totalmente sem costas e era sustentada por um fio fino enrolado em seu pescoço. Atrás de Camila estavam cerca de 25 vampiros, 20 dos quais estavam em seus uniformes, enquanto o resto deles eram seus professores. Para surpresa de ninguém, exceto um, todos os professores eram mulheres e usavam armaduras semelhantes à de Camila. A escolha das roupas fez Virgil questionar se ele estava indo para uma masmorra ou para um bordel. Os únicos que realmente usavam armadura adequada eram o professor e os alunos. Ashton estava certo. Esses otários definitivamente estão planejando fazer alguma coisa. Virgil pensou enquanto apertava a mão de Camila. Ela está tentando ativamente me convencer a fazer o que ela quer. Se não fosse pela armadura que Ashton me deu, eu provavelmente estaria lambendo a sujeira de suas botas agora. Ashton já havia transmitido o que sabia sobre os planos do vampiro para Virgil. Por razões óbvias, ele não entrou em muitos detalhes, mas contou o suficiente para fazer Virgil ficar na ponta dos pés. Como o charme de um vampiro era uma de suas muitas armas passivas, Ashton decidiu dar a Virgil uma de suas armaduras que concedia a Virgil imunidade de ser encantado enquanto aumentava suas capacidades defensivas. O resto dos membros do grupo receberam poções especialmente elaboradas pelo professor Kakarov para o mesmo propósito. Como cada poção era eficaz por cerca de 3 horas, eles já haviam engolido uma a cada para protegê-los de se apaixonar pelos vampiros. Se você não se importa, podemos ir? A luz do sol pode ser fraca, mas ainda pode nos prejudicar com o tempo. Camila murmurou nos ouvidos de Virgil. Ah, claro. Por aqui, por favor. Virgil os guiou até o portal mais próximo antes de interrogar os alunos. Tudo bem, agora que todos estão aqui, ouçam. Hoje à noite vamos derrubar uma vila infestada de ghouls. Assim que o nome dos ghouls escapou da boca de Virgil, os vampiros de olhos vermelhos começaram a sussurrar entre si. Ao mesmo tempo, várias mãos se levantaram para fazer a pergunta mais óbvia. Por que eles estavam lutando contra ghouls? Pensei que deveríamos lutar contra as criaturas noturnas. Por que a mudança repentina de planos? Um dos alunos perguntou. Quem te disse isso? Acho que nunca mencionei onde ou quem seus alunos iriam lutar. Virgil olhou para Camila confuso. Madame Camila, suponho que seus alunos geralmente lutam contra criaturas noturnas todos os anos e, portanto, eles estão dizendo isso. Você está certo. Camila acenou com a cabeça.
Embora isso não fosse verdade, todos os anos nós lutamos contra criaturas noturnas, o que pode ser a razão pela qual os alunos assumiram que era o que faríamos este ano também. Virgil assentiu, sabendo que ele e Camila estavam mentindo. Eles intencionalmente espalharam desinformação entre diferentes grupos de alunos da Academia de Lobisomens sobre que tipo de criaturas eles iriam lutar, sem dizer contra o que eles iriam lutar. Foi mais uma das ideias de Ashton descobrir se havia algum informante dentro dos lobisomens ou não. A julgar pelo que os vampiros pensavam que estavam enfrentando, será mais fácil descobrir quem era o traidor entre eles. Pelas informações que recebi da guilda hoje cedo, o nível médio desses ghouls é estimado em cerca de 3 a 4. Portanto, você não precisa se preocupar. Virgil continuou, mesmo assim, se você estiver preocupado ou sentir que não pode vencer sozinho, seus professores estarão por perto para ajudá-lo. Dito isso, vamos começar antes que seja tarde demais. Vou informá-los sobre o resto enquanto nos dirigimos para a aldeia abandonada. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.